E aí, minha turma HDW04, saudade de vocês nas nossas terças pela manhã. Mas já já essa pandemia passa, já já estaremos juntos novamente. Railma, Antônio, Theo, Leandro, Gabriel, Jordano, todos vocês que fazem parte desse time da HDW04. Vocês fazem falta. E ultimamente eu vou cobrando bastante de vocês nos nossos grupos para que vocês sejam mais participativos. Estou sentindo vocês um pouco distantes. Então, pega junto, galera, desse material. Esse material é importante para o crescimento de vocês. Vocês vão precisar dele na prática, na hora de vocês configurarem os equipamentos de rede. Na hora que vocês forem para o mercado de trabalho, mais do que nunca, principalmente depois que passar essa pandemia, o mercado vai precisar absorver os bons profissionais. E só os melhores é que serão absorvidos de imediato. Então, vocês precisam estar estudando, se qualificando. Por isso, eu estou aqui insistindo para que vocês continuem firmes e fortes. Vamos se agarrar com uma corrente e vamos para frente. Porque vencedor não é aquele que só vence não, turma. É aquele, tá, que não desiste da batalha. Então, sejamos dessa forma. No nosso último conteúdo online, nós trabalhamos a parte de IPs, classes, NAT, conteúdo necessário para a parte de configuração. Mas só com isso não dá para a gente seguir em frente. Então, no conteúdo de hoje, iremos trabalhar máscara de rede e gateway. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, abram na página 255 e leiam até 256. 2 páginas, bem tranquilo. E depois de fazer essa leitura, aí você cai de pau nesse material. Vamos lá, turma, vamos estudar. Professor, me lembre por que eu devo estudar o DHCP? Porque quando falamos em redes, existem alguns recursos que são utilizados e facilitam muito a nossa vida. Mas nem sempre a gente percebe isso. E um deles é o protocolo DHCP. Quando você pega a palavra DHCP e traduz ela em português, quer dizer protocolo de configuração dinâmica de endereços de rede. Ou seja, traduza, é um protocolo utilizado em redes de computadores que permitem que as máquinas elas obtenham um endereço IP de forma automática. Então, em casa, por exemplo, quando vocês chegam, pega o celularzinho de vocês lá, o seu smartphone, seu tablet, seu notebook e conseguem conectar na internet, foi porque algum equipamento na sua rede distribuiu o IP para ele de forma automática. E nesse equipamento tem o DHCP ativado. Então o protocolo DHCP faz exatamente isso. Ele é capaz de distribuir automaticamente endereços de IP diferentes a todos os computadores ou equipamentos, os ativos de rede, né? E essa distribuição é feita em um intervalo pré-definido e configurado no servidor. Sempre que uma das máquinas for desconectadas, o IP vai ficar livre para ser usado em outro equipamento. Então, basicamente, vamos resumir da seguinte forma, tá? Como é que funciona o modelo? Quando o cliente, que é um seu computador, o tablet, tá? Qualquer equipamento. Então, quando o cliente conecta-se à rede, ele envia um pacote que vai passar pelo switch, chegando até o servidor DHCP. Esse servidor DHCP pode ter um sistema Windows ou um Linux instalado, se for um servidor. Se for um roteador, não tem problema. Dentro do roteador tem o protocolo DHCP. Então pode ter num servidor computador com um desses 2 sistemas operacionais instalados ou um roteador. Mas o cliente faz a solicitação ao servidor DHCP. Isso é feito de forma automática, tá bom?
O servidor DHCP gerencia uma faixa fixa de IPs disponíveis juntamente com as informações e parâmetros como gateway, que será estudado, nome de domínio, DNS, escopo, de qual IP até qual IP. Então, tudo isso está dentro do DHCP. Então, ele manda todas essas informações. Então, quando esse servidor recebe esse pedido, ele recebeu o pedido, ele entrega um desses endereços para configuração do cliente. Basicamente, turma, o DHCP ele opera em 3 formas. Uma chamada de automática, uma chamada de dinâmica e uma chamada de manual. Na automática, uma quantidade de endereços IPs, ou seja, dentro de uma faixa, é definida para ser utilizada na rede. E aí, nesse caso, sempre que um dos computadores de uma rede solicitar conexão com ela, um desses IPs será designado para essa máquina. Então, ele vai trabalhar dessa forma. Na dinâmica, o procedimento é bem parecido, como é efetuado pela automática. Porém, a conexão do computador com um determinado IP é limitado por um período de tempo pré-configurado, que pode variar conforme o administrador da rede. Então, ele trabalha da mesma forma, só que eu dou um tempo de vida para o IP. E no manual, o DHCP, ele aloca um endereço IP conforme um valor do MAC. Ou seja, o que é o MAC? O MAC é o endereço fixo da minha placa de rede. Tá? Então, na configuração manual, eu vou ter que cadastrar lá no DHCP o endereço MAC e ele vai atribuir o IP a esse MAC. Então, ele trabalha de 3 formas. E por que eu preciso saber disso? Porque nós iremos configurar os roteadores. Na prática, nós iremos configurar ele de forma automática, onde ele vai gerenciar o escopo, e vamos fazer ele de forma manual. E na forma manual, nós vamos cadastrar os equipamentos que vão entrar na sua rede. Exemplo, você diz assim: professor, na minha casa eu quero que só entre o smartphone, o meu, o da minha esposa, o da minha mãe e o do meu pai. Só nós 4. Não quero que mais nenhum equipamento, mesmo que tenha senha, não conecte. Então, eu posso trabalhar o DHCP utilizando esses métodos. Nesse caso, para solucionar o problema que eu estou comentando, de forma manual. Professor, mas para receber o DHCP, o computador, ele tem que estar marcado de que forma? Ele tem que estar marcado como obter endereço IP automaticamente e obter endereço DNS automaticamente. Ou seja, o IP tem que estar dinâmico para que o DHCP funcione, tá? Mas vamos imaginar da seguinte forma. Vamos imaginar que nós estamos fazendo uma rede na sala, composto por alguns equipamentos, celulares, tablets, tá? E eu não configurei o DHCP, mas quero ter acesso à internet nesses equipamentos. Então, o que vai acontecer? Se eu não tenho um DHCP ativado, nós vamos ter que atribuir o IP de forma manual, ou seja, de forma estática. Então, eu preciso daquele conhecimento das faixas de IPs, né, que vocês lembrem as classes A, B e C, e quais são as suas faixas que podem ser utilizadas. E uma vez feito isso, eu vou partir para aqui, ó. Eu vou atribuir o endereço IP, vou atribuir a máscara e vou atribuir o gateway. Mas o que é o gateway? Já que estudamos sobre o endereço IP, vamos mastigar um pouco mais sobre máscara. Mas o que é o gateway? O gateway pode ser traduzido como porta de entrada. O gateway pode ser um PC com 2 ou até mais placas de redes, ou um dispositivo dedicado utilizado para unir 2 redes. Existem vários usos possíveis para você utilizar um gateway.
Desde você interligar duas redes que utilizam protocolos diferentes, até compartilhar conexão com a internet entre várias estações. O endereço do gateway deve ser informado nas propriedades da placa de rede, tá? E é possível você também configurar esse gateway em um servidor DHCP. Ou seja, de forma geral, ele permite a passagem de dados entre computadores, celulares, notebooks, tablets. Então, o gateway, normalmente numa rede, ele é o seu roteador. É o dispositivo que recebe a internet e distribui para os demais equipamentos. Professor, se eu tivesse um modem e o roteador, quem seria o gateway? Seria o seu modem, se for ele que está recebendo a internet, tá? Mas se eu pego a internet dele, conecto ele aqui para o roteador e os equipamentos se conectam à internet, e a partir desse roteador, o gateway da sua rede é esse equipamento. Então, o que aconteceu na configuração? Eu apontei o endereço IP aqui exatamente do roteador, porque ele é o equipamento aqui na nossa rede que está distribuindo a internet. Então, o gateway é exatamente o equipamento que está distribuindo a internet para a gente na nossa rede. Então, por exemplo, vamos imaginar essa rede que eu vou demonstrar para vocês. Eu posso ter dentro da mesma rede mais de um gateway, ok? Então vamos imaginar que eu tenho 3 computadores, todos com impressoras de rede. Se eles são impressoras de rede, significa que eles vão precisar também receber um IP. E se eles vão receber o IP, aí você vai decidir se vai fazer manualmente ou se vocês vão configurar o DHCP. Vamos imaginar que, como tem muitos equipamentos para vocês configurarem, vocês acabaram não percebendo e colocaram o mesmo IP para mais de um equipamento. Exemplo, observe que eu coloquei o IP 192.168.1.14 para esse computador e não percebi que porque eu posso atribuir estático e dinâmico. Certo? Posso atribuir estático e dinâmico. Então vamos imaginar que alguns computadores estão recebendo por DHCP e outros estão recebendo de forma estática, ou seja, eu estou digitando. Eu não percebi, fui lá no smartphone e atribuí o IP 192.168.1.14. Lembrando que isso é uma faixa de IP classe C, logo os 3 primeiros são fixos, mudando apenas o último dígito. Então, fixou os 3 primeiros, só mudou o último. Aí eu vou e coloco lá 14. E aí o que vai acontecer? Eu coloquei o IP 192.168.1.14 para um smartphone que eu tenho. E, por coincidência, é o mesmo IP que o DHCP que tem nesse roteador jogou para esse computador. O que vai acontecer, professor? Vai acontecer o seguinte, meu amigo. Vai acontecer um conflito de IP. Então vai começar a aparecer uma mensagem aqui nesse micro e no smartphone dizendo o seguinte: o Windows detectou um conflito de endereço IP. Outro computador dessa rede tem o mesmo endereço IP desse computador. E aí você faz, caraca, professor, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer, meu amigo, é que esse computador e nem esse smartphone aqui vai entrar mais na internet, não. Vai começar a dar problema. Ele não vai conseguir, por exemplo, acessar alguma determinada parte da rede, porque ou o DHCP não atribuiu de forma correta, ou o cara atribuiu estaticamente um IP que já existia na rede. Então, por isso que está... E como eu vou corrigir isso com vocês? Vou resolver isso da seguinte forma: eu vou redefinir as configurações do protocolo TCP/IP. Por isso é importante vocês olharem o conteúdo dos últimos últimos vídeos que foram passados aqui, para que vocês estejam por dentro de cada assunto.
Então, tanto posso mexer nas configurações do protocolo de TCP/IP, como eu posso ir no prompt de comando e trabalhar comandos de redes para solucionar esse problema. E é aí que está a sacada do negócio, pessoal. Nós vamos estudar na prática como soluciona esse problema. Vamos criá-lo e vamos solucioná-lo, tá? Para quem tem computador em casa, seja PC, notebook, eu quero que você faça o seguinte: vamos descobrir quem é o gateway da sua rede, tá? Então, o sistema operacional que eu estou ilustrando aqui é o Windows 10, mas os mesmos passos servem para o Windows 7. Olha o que você vai fazer. Vou começar daqui, tá? Da esquerda para a direita. Quando você vê esse computadorzinho, ele está representando que seu micro está conectado na rede, tá? Ou seja, está ligado na internet. Então você vai dar um clique com o botão direito do mouse nele, vai abrir essa janelinha, você vai clicar em abrir as configurações de rede, logo em seguida ele vai abrir essa tela. Vocês vão clicar para mim em exibir as propriedades da rede, e a próxima tela que ele vai aparecer é essa daqui, onde ele vai mostrar algumas coisas que nós estudamos até aqui. Por exemplo, o endereço físico da sua placa de rede, o MAC. Aí tem DHCP na sua rede? Ele vai dizer se tem. Se tem, ele vai mostrar para mim aqui nessa listagem o gateway um pouco mais embaixo. Vai mostrar qual é o seu IP. Então, essa é a forma de vocês verem, uma das formas de vocês verem o gateway da sua rede. Professor, mas eu não tenho computador. Não tem problema não. Eu fiz o seguinte. Esse aqui é a tela do meu smartphone, tá? Então, por exemplo, o que eu peguei aqui, ó? Vamos imaginar o seguinte item. Eu vou lá em configurações. Aí vai abrir isso aqui. Isso é um smartphone Android. Eu vou dar um clique em rede internet. Quando eu clicar em rede internet, ele abre essa segunda tela, onde ele me mostra a parte de Wi-Fi, rede móveis. E aí eu vou clicar em Wi-Fi. Logo quando eu clicar em Wi-Fi, ele me mostra o Wi-Fi que eu estou conectado, tá? E aí eu estou conectado nesse Wi-Fi nesse momento. O que eu faço? Clico nesse parafusozinho, que ele me mostra a parte avançada das configurações do Wi-Fi. E aí eu vou conseguir enxergar, ó, endereço MAC, ou seja, qual é o endereço da placa de rede do seu smartphone. Qual é o IP que está nesse momento? Qual é o IP do roteador do professor nesse momento? Esse aqui, ó. Qual é a máscara de rede desse IP? Essa daqui. Qual é o DNS? Qual a velocidade está se conectando? Bacana? E aí, turma, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Abordamos simulações práticas relacionadas a gateway e relacionados a conflito dentro da rede. Então acabou que o tempo ficou curto para abordar máscara. Então no nosso próximo conteúdo online iremos trabalhar máscara e DNS. Continuamos essa parte de configuração de roteamento, de roteadores, equipamentos de rede. Então continua assistindo, continua acompanhando, pega o material, lê, aborda o professor no grupo, tira suas dúvidas. Estamos aí. Vocês podem contar comigo por que der vier. Então vamos lá, minha turma HDW04, Theo, companhia, vamos parar de moleza, Railma, Luiz Antônio, vamos trabalhar, Jordan, Leandro. Olha o que eu quero que vocês façam, turma. Vocês vão responder para mim do A ao E. Só que a questão ela é relacionada à parte prática daqueles dois últimos slides, relacionados a como você vê as informações da sua placa de rede, tanto no notebook ou PC, como no smartphone. Então, quem tem computador, me dá as informações relacionadas a computador. Quem tem smartphone, me dá as informações relacionadas a smartphone, na letra E. Tá? E, professor, se eu tiver os dois? Você pode colocar os dois equipamentos. O importante é que você veja a aplicação desse conteúdo na prática.
ok? Uma vez feito isso, envia para esses 2 e-mails, preenche lá o nome da turma, né, o seu nome completo e o meu nome, e faz esse envio. Espero que vocês estejam gostando do material. Novamente, repito, conto com vocês no nosso próximo conteúdo online e vamos marcar o nosso encontro. Vamos marcar o nosso encontro online e tirar nossas dúvidas. Valeu, turma. Um abraço.